Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio, que saiu ontem aí, dia 29 de junho, do fundo VBI Logística, é o LVBI 11, Fundo de Investimento Imobiliário, de logística. Então, a gente vai ver aí qual foi a performance dele lá no mês de maio, Lembrando que hoje os fundos já estão aí anunciando os seus proventos, aqueles que têm data base no último dia útil de cada mês. Um deles é o LVBI e a gente vai falar sobre também esse rendimento anunciado, tá bom? E se você gosta de acompanhar fundo de investimento imobiliário e FIAGROS, principalmente, é o assunto carro-chefe aqui do nosso canal. A gente fala de outros assuntos, você pode pesquisar aí na raiz do canal, inclusive da minha carteira. Mas se você gosta desses assuntos, se inscreva aí no canal, dê essa força pra gente, tá? Esse relatório vai estar na descrição do vídeo, também para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada e também o nosso link do nosso grupo do Telegram, se inscreva lá e encurta a distância. Bom, vamos lá, relatório do LVBI 11, vamos ver aqui, o que aconteceu no mês de maio. Então, algumas informações aqui gerais para quem nunca viu, está vendo esse vídeo pela primeira vez, aí está entrando no canal agora e não conhece o LVBI 11. Vamos ver aqui algumas características do fundo. Então, ele fala aqui, sobre o segmento que ele investe, que ele faz aí, ofere renda. Segmento logístico e industrial são os segmentos aí, os imóveis alvo do fundo, tá? E indiretamente ele também pode investir em ações, cotas de sociedade de propósito específico, as SPEs, cotas de outros fundos imobiliários e também fundo de investimento em participações, tudo voltado para o mercado imobiliário. Ele tem desde novembro de 2018, então tem aproximadamente, desde 2018, e em torno de 3 anos e meio, vai fazer 4 anos agora em novembro de 22. A gestora é a VBI Real Estate, mesmo aí do CVBI, o vídeo que acabou de sair também aí do fundo de CRI, do PVBI 11 também, que a gente vai postar aqui no canal. E a taxa efetiva aqui de administração total, que inclui taxa de gestão, do mês de abril, foi de 0,93% sobre o patrimônio líquido. Então varia isso, uns é sobre o valor de mercado, outros é sobre o patrimônio líquido. Uns falam que se ele compor a carteira do IFIX é pelo valor de mercado, se não compor é pelo patrimônio líquido, então varia de acordo com o estatuto aí, com o regulamento do fundo. O administrador é BTG Pactual, é o mesmo que também é o escriturador, tem mais de 11 milhões e 700 mil cotas emitidas e o código de negociação na B3LVBI 11. Alguns números de novembro, o fundo que é um fundo bilionário, mais de 1,3 bilhões de patrimônio líquido, valor da cota patrimonial 114,68 e está descontado no mercado, está mais do que isso, inclusive aí no mês de junho circulou abaixo dos R$ 100 praticamente em todos os pregões, mas em maio fechou a 102,20, há um valor total de mercado de 1,2 bilhões de reais. Então, ele está aí, com esse preço, ele já está aí a mais de 10% descontado no mercado e com o preço atual está aí em torno também de 12, 13, 14% descontado no mercado. O volume de negociação diário na Bolsa de Valores foi de 2 milhões de reais, então tem uma liquidez média aí, a distribuição da cota em maio foi 74 centavos, abaixo do resultado, como a gente vai ver mais para baixo, e ele repetiu o mesmo dividendo aí para o mês de junho, tá? Então, mês de junho repetiu os 74 centavos de maio, anunciado hoje, dia 30 de junho. Dividend yield anualizado está em 8,7%, e com base no valor, na cota patrimonial, em torno de 8%. O que ele tem em caixa hoje em relação ao patrimônio líquido dele é 6,6%. Tem aí 93,4% alocado em ativos-alvo, que são os imóveis logísticos, e em caixa hoje ele tem, e outros ativos de liquidez, 97 milhões de reais, e tem quase, está chegando aí aos 50 mil cotistas. Então, se você é um deles, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações, para você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal, que todos os meses a gente fala do LVBI 11. Então, vamos continuar aqui, falando sobre os comentários da gestão. Rendimentos aí, então, com data base 31 de maio,
foi de 74 centavos, que sempre paga aí 5 dias úteis depois, então pagou no dia 7 de junho, então anunciado hoje também vai pagar 5 dias úteis depois, né? E o resultado ele fala aqui mesmo foi de 69 centavos, né? Foi impactado aqui negativamente, contabilmente, mas sem efeito de caixa, tá? Então foi o resultado que eles expõem, então aqui é resultado contábil, né? Que não serve para cálculo de distribuição, já que é pelo regime de caixa, tá? E foi de forma não recorrente, né? Foi em torno de 2 centavos esse impacto negativo, e ele então utilizou para manter a linearidade da distribuição 5 centavos da sua reserva não distribuída dos resultados anteriores. Tá? Gestão comercial fala aqui sobre a desocupação do módulo de Itapevi, então a gente vai ver o quanto é que ficou com a vacância lá de Itapevi, mas esse efeito dentro do portfólio total do fundo é de apenas 0,5% sobre a área bruta locável e é a atual então vacância do fundo, mas ele faz jus aí ao recebimento de multa, de rescisão antecipada, né? Mas tem uma taxa de vacância então física de 0,5%. Física e financeira, né? Já que o recebimento da multa é tudo no mês correspondente ou no mês acordado entre as partes. Bom, ele fala também aqui sobre as obras, né, que já foi finalizada lá no imóvel de Aratu, no Galpão 2, e também o de Cajamar, praticamente está concluído, faltando só algumas burocracias para liberar o imóvel. Aqui é a linha do tempo do fundo. Então, as aquisições desde 2018, né? Então a gente verifica aqui, em 2018 foi a primeira emissão, a captação de 303 milhões, adquiriu aqui 2 imóveis, em 2019 teve a segunda emissão, o fundo adquiriu aqui mais 1, 2, 3, 4 imóveis com essa segunda emissão, foi 480 milhões captados. Em 2020, o fundo adquiriu o imóvel Pirituba, teve a terceira emissão em outubro, captou 500 milhões de reais numa oferta pública, nem foi restrita, né? Foi oferta pública. O fundo, todas as ofertas que ele fez aqui, ó, pública, terceira emissão, né? Então foram todas ofertas públicas, CVM 400, né? Primeiro a cotistas, depois para todos os investidores que quiserem fazer investimento mínimo, né? Fevereiro então de 2021 adquiriu 2 imóveis logísticos, mais um em junho e mais um em agosto. Em março de 2022, então em 2022 o fundo só fez expansões nos imóveis que já detinha em carteira. Então essa aí é a evolução do patrimônio, né? Para quem não tinha visto. E quanto aos rendimentos, o fundo então mantendo uma linearidade, né, aproximada aqui acima dos 70 centavos desde novembro de 2021 e manteve os 74 centavos, né, que foi distribuído em maio, manteve aqui também em junho, está distribuindo então abril, maio e o junho, que não está aqui ainda, né, que foi anunciado hoje, também manteve os 74 centavos, então um dividend yield aproximado ali de 8,7, 8,8% de dividend yield anualizado, né? E aqui falar sobre o que a gente já falou aqui em cima, né? A distribuição, o pagamento, o valor de fechamento, né? O dividend yield anualizado, com base no PL é 7,7, né? Que é quase R$115 a cota patrimonial. E o fundo ele sempre anuncia seus proventos no último dia útil do encerramento do mês, né? O último dia útil do mês correspondente, e paga no quinto dia útil do mês subsequente ao de referência. Então vamos continuar aqui. Então falando da rentabilidade, para quem entrou nas emissões, por exemplo, né, e faz esse comparativo. Então quem entrou na primeira emissão está com uma rentabilidade total, que são os proventos distribuídos mais a variação do preço da cota no mercado, de 27,7% quem participou da primeira emissão. Quem participou da segunda emissão está com uma rentabilidade de 14,5%. Né? Se a gente contar aqui de 2019 para cá, quase 3 anos, então 14,5%, né? De distribuição, em torno aí de 30 meses, né? E na terceira emissão, quem entrou está com a rentabilidade negativa, né? Porque o valor da cota lá foi de R$118, foi em 2020, né? Logo depois lá no meio da pandemia ali, né? Mas a cota dos fundos de logística, a Selic está abaixando, né? Então, numa Selic com tendência de baixa, as cotas dos fundos, a renda variável acaba aumentando, né?
Então, aqui foi uma cota com valor muito alto, né? O dividend yield, ele está até com 10% aqui de dividend yield nesse período aí, em torno de 20 meses, né? Mas aí 10,1% de distribuição. Menos 3,3%, né, de rentabilidade total. Bom, vamos continuar então aqui. A liquidez no mercado. Falando aqui do número dos cotistas primeiro, né? O fundo segue aumentando a quantidade de cotistas, né? Então aumentou em 2.200 cotistas de abril para maio, né? A tendência é que junho então ultrapasse, né? Se continuar assim, ultrapasse os 50 mil cotistas, né? E a liquidez no mercado, como falamos lá em cima, foi de 2 milhões de reais por dia, o que deu uma liquidez num mês, né, total aí de 43,3 milhões de reais. Então, isso corresponde um aumento aí de 3,3% no valor de mercado na mesma data, tá? E o fundo então possuía lá em maio, final de maio, 49.200 cotistas. A carteira dos ativos então aqui, o fundo hoje, né, tem em torno aí de 10 ativos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ativos. Alguns ativos são monousuários, como a gente vê aqui, né? Esses que estão com um locatário. O Cajamar é o que está em obra, encerrando agora a obra, né? O cronograma é encerrado, só a parte burocrática agora ajustando. Então é um fundo que não tem locatário, não tem vacância, porque tem uma renda mínima garantida, né? Provavelmente, né? Renda mínima garantida. E por isso ele não tem nem vacância física e nem vacância financeira. Tá? O imóvel que teve a vacância, falando em vacância, né, foi esse de Itapevi, ó. Ele está isoladamente, ele tem 6% de vacância e quando a gente pega a área bruta total do fundo, o fundo inteiro, né, com essa vacância de 6% lá no Itapevi, está com 0,5% de vacância e é esse imóvel aqui, é um imóvel modular, né, tem vários locatários, assim como o Aratu e o Extrema, né? Tem muitos locatários e a gente vê pela foto realmente que é um imóvel modular, né? Tem várias entradas aqui, várias docas, né? E é um imóvel de característica modular. Aqui a carteira de ativos, né, com relação à região, à distribuição geográfica, a alocação por classe. Então você pode depois fazer uma leitura mais detalhada. Aqui também tem a questão da alocação por ativos, né, em relação à receita que o fundo recebe. Então, de Extrema tem maior participação, 26% na receita total do fundo. É um ativo que é modular, né? Então tem vários inquilinos ali dentro, né? E os outros têm as participações aqui muito aproximadas, né? Em relação aos segmentos locatários, logística é maior, né? Logística e o e-commerce, que acaba se fundindo, né, um com o outro ali, mais de 50% representa os dois. E na alocação por inquilino, né, tem uma pulverização aqui maior, né, que são os outros, 27%, mas individualmente a DHL tem 12% do percentual de receita do fundo, né, seguida aí da Ambev, da Magazine Luiza, né, do Dia percentual, que ele fala aqui, né, não sei que empresa é essa, mas as três primeiras todos nós conhecemos aí no mercado. Dentro da alocação dos contratos, né, como tem 3 ativos ali que tem a questão da característica modular, então em relação ao percentual da receita, em relação à tipologia, né, os contratos, 71% são típicos, né, são contratos típicos, atípicos, que aí normalmente necessitam de alguma adaptação para o locatário, né, para o inquilino, são 21%, e retorno sobre o capital investido 8%, que pode ser aquela renda mínima garantida do imóvel lá de Cajamar, né? Em relação aqui ao indexador, o que ajusta os contratos, né? 52% são reajustados pelo IGPM, 40% pelo IPCA e 8% pelo IPC. Para o mês de maio, né, foram reajustados então 19% dos contratos, né? E agora para junho então 3% e para julho mais 17%, que pode gerar aí um aumento de receita e de resultado, né? Dentro da carteira do fundo, então, o vencimento dos contratos, né, são pulverizados, na verdade, os vencimentos ao longo dos anos, né? Então, a maioria vence a partir de 2026, né? Tem aqui 23% superior a 2030. Alguns vencendo aqui já em 2022 apenas 1%, 2023 11%, 2024 11% e 25
5%, então em torno aí de 25%, né? 30% dos contratos vencem até 2025 e 75% aproximadamente vence a partir de 2026, né? Histórico de vacância, o fundo tem um histórico de vacância baixo, né? Nesses últimos 12 meses, né? Chegou no máximo 3% e depois só foi reduzindo, né? E agora está com 0,5% de vacância, né? Que está arredondado para 1%, mas é 0,5% de vacância que o fundo tem atualmente. Aqui são as revisionais dos contratos, né? Acontecem nos próximos 3 anos algumas revisionais também, né? Para manter o equilíbrio do contrato, né? Também. Obras entregas, então Aratu, é uma obra que já foi entregue, então, né? Já está aí finalizada, né? E Cajamar, aguardando apenas aí o checklist, né? Final para pegar a documentação, né? Então são as expansões que o fundo fez em 2022, né? Em vez de adquirir, fez algumas expansões aí nos seus imóveis já, nos imóveis do portfólio. Em relação ao resultado, então em abril, competência de abril, né, que recebe em maio, então a referência é aqui a competência de abril, a competência do aluguel, né, então o inquilino cumpre ali né, a ocupação e paga no mês seguinte, né, tem 30 dias para pagar, normalmente, né. Receita imobiliária 10,4 milhões de reais, despesas total de 1,4 milhões, então em torno de 85, 88% de margem líquida, né? Então das receitas que ele recebe, né, em torno de 10 a 15% vai para o pagamento das despesas e sobra em torno de 85%. Né, como resultado operacional. O fundo tem aqui algumas despesas financeiras, né, de alguns financiamentos aí de imóveis, tem aqui também rendimentos financeiros também de 600 mil reais, o que dá um resultado líquido aqui de 800 mil reais e um lucro líquido de 8,2 milhões, reserva de lucro aqui utilizada para distribuição foi de em torno de 600 mil reais, o fundo distribuiu 8,7 e 74 centavos por cota, né? E manteve os 74 centavos para junho, né? Já anunciados aí hoje, já que está com um valor muito aproximado, né? Do seu lucro líquido com os resultados distribuídos, né? Está muito aproximado e não teve muita surpresa com relação à distribuição de junho, né? Aqui a composição do resultado, então receitas imobiliárias, né, o carro-chefe, né, então a maioria, receitas financeiras contribuiu com 5 centavos por cota, despesas financeiras 12 centavos, que como eu falei são os financiamentos, as alavancagens que normalmente o fundo faz, né, 10 centavos de despesas operacionais, não recorrente foi de 2 centavos, utilizou reserva de lucro de 5 centavos e distribuiu 74 centavos por cota. Aqui é visto de uma outra forma, na receita imobiliária do fundo em milhões, aqui a receita imobiliária do fundo, né, por cota, então só aqui resumido de uma outra forma, aqui a receita potencial, né, a potencial início lá de abril e o quanto é que foi a receita potencial, então quanto foi de receita real no final de abril. O fundo, então, dentro das carências, né, e dos descontos, deixa de receber em torno de 300 mil reais, o que consome, então, a questão da receita potencial com a receita real, né? Receita potencial de 10,7 e receita real foi de 10,4 milhões. Aqui são as alavancagens do fundo, que é importante a gente acompanhar, né? Muito rapidamente aqui, o Jandira e Betim está com saldo devedor de 150 milhões, taxa de emissão pelo CDI mais 2,25. O de Aratu também com 16 milhões, um pouco menor, né? E tem um prazo maior, inclusive, né? 144 meses de pagamento. Já o de Jandira e Betim tem apenas 70 meses de pagamento e a carência ainda está aí, né, distante, setembro de 2023, mas o fundo tem uma obrigação, então provavelmente está pagando somente, como a gente vê nos resultados, os serviços da dívida, que são os juros, né, os encargos da dívida e a carência do principal. Na Jandira e Betim só começa a pagar o principal em setembro de 2023 e no Aratu já começa a pagar nesse mês de junho de 2022, então no próximo relatório a gente deve falar disso, tá? Aqui são caixa e as obrigações do fundo, então iniciou com caixa de 97 milhões, obrigações de 75 milhões de reais que o fundo tem, então, né, algumas dívidas que o fundo tem para o segundo trimestre, né, então inclui aqui no caso aquelas alavancagens que a gente comentou, ele fala aqui sobre os valores que vão ser dispendidos, né, então você pode depois fazer uma leitura
mais detalhada sobre isso, né? Aqui em relação ao balanço, né, o fundo tem aí então um passivo de 291 milhões de reais, né, ativos de 1 bilhão 642, o que dá um patrimônio líquido de 1 bilhão 350 milhões de reais. E aqui é o detalhamento dos ativos. Você pode então baixar o relatório e fazer essa leitura mais detalhada, conhecendo os ativos do fundo, né? Todas as características estão detalhadas aqui nessa área do portfólio do fundo, tá bom? Então é isso aí, relatório gerencial do LVBI11, ótimo fundo de logística. Eu não tenho na minha carteira, porque não cabe agora, no momento. Tenho 5 fundos de logística e eu não consigo comprar o LVBI11 no momento, né? Mas eu acho um ótimo fundo, né? Tem imóveis interessantíssimos, a gente vê que a vacância é baixa, né? Então é interessante aí o preço que ele está praticando hoje no mercado, em torno de 15% descontado no mercado, tá? Não é nenhuma indicação de compra nem de venda, mas eu gosto do fundo realmente. E se você gostou do vídeo, então deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Compartilhe com a gente se você é cotista do LVBI11, qual o percentual da sua carteira hoje. Se inscreva no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, tá? E também na nossa área de membros, também vai lá conhecer nossa área de membros. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.